Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico aqui da Rádio Tupãssi está com aquela super competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão pelas plataformas digitais está com a responsabilidade e com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação é este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 24 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema super importante, um tema assim por demais interessante. Estaremos falando sobre religião na atualidade. O que se entende por religião? Qual a importância da religião na nossa sociedade, em nossas vidas? O que é a intolerância religiosa? E também o porquê do fanatismo religioso? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este importante, interessante tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Edmilson Ferreira. E desde já convidamos você, amigo e amigo ouvinte, aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi e aqueles que desejarem, pode também nos assistir ao vivo e a cores pelo Facebook. Basta acessar a nossa página no Facebook, que é Terceiro Milênio. E aqueles que estiverem nos assistindo, deixe lá seu like, deixe também a sua mensagem. O programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. Religião na atualidade, este interessantíssimo tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Edmilson Ferreira. Edmilson, que imensa alegria mais uma vez te receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Uma boa tarde, Madeira. Boa tarde àqueles que acompanham o programa Terceiro Milênio. A satisfação é nossa, o tema bastante propositivo para o momento. Espero que nós consigamos, dentro das abordagens que serão feitas, atingirmos o intento, atingirmos o objetivo que se busca em se tratando de religião, até para que nós entendamos, Madeira, tenhamos uma ideia mais sucinta da religião nas nossas vidas, do encaminhamento das religiões na nossa vida, que são realmente um diferencial e que, sem dúvida nenhuma, tem exercido uma transformação na ótica da crença, na ótica da fé, ao longo dos anos. Então, Edmilson, para nós então entendermos isso que ainda coloca, o que se entende por religião? Como nós podemos entender religião? Religião, ela vem do latim religare, quer dizer ligar, estabelecer relação, estabelecer valores entre o indivíduo e Deus. É lógico que a partir daí, independente da religião, porque o Deus ele é um só, ele é único, mas aí nós cultuamos dentro das religiões, e algumas até mistificam bastante, e que fazem com que nessa trajetória de ligação entre nós, entre o indivíduo e Deus, sejam criados elementos como transmissores da mensagem de Deus, como aqueles que levam as nossas vibrações, os nossos pensamentos, aquilo que buscamos para uma ação maior, que são os santos, que são os guias, que são aqueles espíritos que entendemos mentores mais evoluídos, e que aí, independente
do culto, daquilo que é cultuado dentro do processo de religião. Esse canal de ligação, esse canal que nos liga a Deus, ele estabelece assim uma série de mecanismos, mas que tem como seu propósito, como objetivo findo, a ligação entre nós e Deus. Alguns entendem que não é uma ligação direta, que se faz necessário que intermediários assim hajam, emissários de Deus, dependendo daquilo que cultuam, mas o propósito, o objeto na sua essência é estabelecer a partir de Deus a relação de crença com base no amor, com base no propósito, no objeto ao qual nós fomos criados, que é progredirmos, que é através da nossa fé, da nossa crença, pautarmos a nossa vida em algo melhor para nós e para a humanidade de maneira geral. Tu agora falasse na questão de pautar para as nossas vidas, né? Aí, deixa eu vou te perguntar. E qual a importância da religião em nossas vidas? Qual é a sua importância? Olha só que legal a questão que procede à primeira. Percebemos assim que o que acaba acontecendo conosco já no linear da nossa infância, nos nossos primeiros anos de vida, cada um de nós ouve falar em Deus, ou por nossos pais, ou alguns um pouco mais tarde, na escola. Seus pais buscam determinado, dentro da religião, buscam cultuar alguma crença. Ali nesse culto nós acabamos ouvindo por a primeira vez, ou na televisão, ou alguma historinha, alguém nos fala o nome Deus. Então o que dá para nós percebermos? Esse alguém que nos fala em Deus, ele é um homem ou ele é uma mulher. Então percebem que muito antes de acreditarmos em Deus, nós precisamos acreditar nos homens. Quando falo os homens, o homem e a mulher, aquele que nos leva a conhecer Deus, aquele que nos leva à palavra, aquele que nos define Deus na sua essência, que vai ser o primeiro elemento que nós vamos acreditar. Para depois, fazendo uma analogia, fazendo uma leitura da vida, aí nós vamos estabelecer um formato para Deus no primeiro momento. Alguns, na sua grande maioria, relacionam Deus ao homem, à imagem e semelhança, mas depois acabamos percebendo naturalmente que é muito maior que tudo isso. E aí, a partir daí é que nós vamos realmente entender Deus, a partir daí é que nós vamos conceber Deus na sua essência, mas que teve a sua origem, que teve a sua base no homem. Então, nós temos que acreditar primeiro no homem. E o homem é o elemento formador de opinião, seja o pastor, o padre, o seminarista, o cacique, no caso dos terreiros, aquele formador de opinião da casa espírita, que nos dá o curso, que nos dá a aula, que faz a palestra. Nós temos que ouvir, e aí aqueles que gostam de ouvir todos os segmentos, nós temos que ouvir as informações que chegam até nós a partir de Deus e promovendo, e por isso a importância da religião nas nossas vidas, da tua pergunta, e que vão promovendo uma ideia de Deus, uma ideia de fé, uma ideia de crença, mas recebemos um cabedal de informações. Então, o que cabe a cada um de nós em determinado momento? Transformarmos essas informações, a partir daquilo que acreditamos, em conhecimento. O que é o conhecimento? É quando nós vivenciamos essas informações, Madeira, e trazemos essas informações para o cunho do nosso conhecimento.
para o cunho da nossa interpretação. E a partir daí, ela vai nortear a nossa vida, os nossos padrões, as nossas escolhas. Então, aquilo que num primeiro momento era uma informação se transforma em conhecimento. E é exatamente esse conhecimento que vai exercer a transformação nas nossas vidas a partir do segmento religião, a partir do culto com o qual nós professamos e que vai gradativamente estabelecendo uma crença em nós, vai desenvolvendo uma fé, vai desenvolvendo o entendimento das coisas e aí vai fazendo com que nós vamos, dentro desse segmento, nós vamos desenvolvendo um amadurecimento. Então, sem dúvida, a tua pergunta é muito oportuna. A religião ela é muito importante nas nossas vidas porque ela é um marco que tem o seu início no homem. Muito antes de nós acreditarmos em Deus, que não nos é palpável, que não ouvimos a sua voz, que não conhecemos os seus conceitos, pois ele, com o passar do tempo, é que nós vamos sentir na vida, na leitura da vida, os seus conceitos. Então, num primeiro momento, nós precisamos acreditar no homem. E é exatamente o homem que nos estabelece essa relação primeira. Então, daí a necessidade de, com o passar do tempo, nós irmos nos tornando muito críticos no segmento religião, no segmento ligação. Independente do culto que a gente siga, daquilo que cultuamos para a nossa vida, da escolha que nós fizemos, nós temos que nos tornar críticos e realmente percebermos o que dessas informações, Madeira, que recebemos, que são oportunas, que merecem realmente uma apreciação. Quando nós nos damos de conta disso, elas começam a se tornar conhecimento. E é exatamente a partir daí, quando essas informações se transformam em conhecimento e quando nós passamos a exercer esse conhecimento nas nossas vidas, aí a nossa vida começa a se transformar. Então aí o objeto da religião nas nossas vidas começa a ter uma importância significativa. E uma coisa que tu coloca, né, Edmilson, dá para a gente entender bem, né? Vou traduzir aqui, se eu estiver errado, por gentileza, tu nos corrige, né? Que nós somos co-colaboradores da obra divina, que nós trazemos incítrico dentro de nós esse Criador. Não é à toa que a doutrina espírita também nos ensina, né? Que Deus ajuda o próximo através do próprio próximo. Então isso que tu bem nos coloca, né? De nós entendermos de Deus, nós somos criaturas, né? Sim. Onde Deus fala através de cada um de nós. Jesus, quando é perguntado sobre a lei, ele ratifica, a lei está na consciência. Está na consciência. Está na consciência do ser, na consciência de cada um. Então, realmente, nós somos co-criadores. Então, Deus, nosso Pai, nos apresenta o universo. Exato. Nos cria espíritos, delibera aquilo que chamamos de liberdade para o nosso processo natural de evolução e a gente desenvolve uma tese, nós desenvolvemos uma tese e respeitamos outras opiniões, outras teses, que a partir daí ele não interfere mais. A partir daí tudo aquilo que vai acontecendo, apesar de agradecermos, e devemos agradecer sempre, Madeira, por aquilo que conquistamos, por Deus, nosso Pai, ter nos dado a oportunidade. Mas precisamos entender que as conquistas são resultado do nosso trabalho. Claro. Mas também as adversidades são resultado das escolhas que nós fazemos, dos desvios de conduta que temos, né? Então entendo que o amor de Deus, e esse é o segmento que a religião nos apresenta, o amor de Deus está em ter nos criado, ter nos dado liberdade e ter nos oferecido esse cabedal, né, de informações para que aí cada um de nós, na
proporção do seu tempo, e cada um de nós tem o seu tempo, vamos desenvolvendo essas informações e transformando elas em conhecimento. Mas não podemos ficar somente aí. Nós, depois que transformamos a informação em conhecimento, nós temos que passar a aplicar na nossa vida. Porque senão a gente passa pregando como faziam os fariseus, não é? Mas não agindo na vida, não sendo o objetivo, o propósito maior para todos nós, que é nos tornarmos espíritos amor. Então vejam que legal isso dentro da religião. A gente não pode imaginar que o fato de nos tornarmos espírito amor está longe. Por quê? Porque o amor ele pode ser exercido em qualquer tempo. Então nós podemos conhecer, identificar o amor, praticar o amor, ser o amor, talvez não de forma absoluta, porque somos falhos, mas de forma relativa, para que um dia possamos ser de forma absoluta. E enquanto não, exercitamos na madeira. Enquanto não conseguimos essa condição absoluta de amor, nós relativizamos o amor em espasmos, em atos, em ações deliberadas na nossa vida. Então a religião ela acaba tendo essa importância, porque ela nos faculta, ela nos oportuniza esses lapsos de amor que vamos conhecendo através dos homens. Quando falo os homens, o homem e a mulher, o ser humano, né? Vamos desenvolvendo entre nós, vamos copilando entre nós, vamos trocando experiências. Hoje alguém me trouxe o conhecimento, que amanhã eu laboro esse conhecimento e passo esse conhecimento com alguma pitada das minhas avaliações, eu passo esse conhecimento para alguém e assim nós vamos passando. Então a religião ela é muito importante e ela é professada, ela é divulgada por os homens. Somos nós que estabelecemos esse canal de ligação e Deus, nosso Pai, nos deu essa oportunidade. E entendo que não interfere aí, nos dá essa liberdade. Às vezes a gente faz a leitura errada, a gente faz a escolha errada, mas o tempo se encarrega de nos mostrar. Correto, mas, enfim. Certo. E na questão da sociedade, a religião é sociedade, qual é o papel da religião na sociedade? Madeira, a religião no âmbito social, no espectro social, ela detém uma importância muito grande. Por quê? Porque os cultos, que são aqueles que cultuam de um mesmo propósito, de uma mesma crença, de um mesmo canal de ligação, que seria a religião, já estão aí constituindo uma sociedade. Sociedade daqueles que creem em Deus, a sociedade daqueles que creem no santo enviado por Deus, aqueles que creem no mentor, que é um enviado por Deus para nos auxiliar, aqueles que creem na salvação por si só, de forma individual, a partir da crença em Deus. Então, esses se agrupam. Por quê? Porque se fortalecem a sua fé de forma individual, mas dentro de um contexto coletivo. O que é esse contexto coletivo? É uma sociedade. É uma pequena sociedade de seguidores que desenvolvem o seu processo de crença de forma mútua. Então nós temos vários grupos de sociedades que se formam e que comungam do mesmo propósito, Deus. De maneiras diferentes, encaminham essa crença em Deus. E esses pequenos grupos sociais, eles vão constituir, Madeira, um grande grupo, que é a sociedade de maneira geral.
Então, a grande sociedade do nosso planeta, em que todos nós somos irmãos e filhos de Deus, ela é dividida em pequenos grupos sociais que se aliam dentro da sua crença, que cultuam determinados processos de leitura de vida e de padrões apresentados e criados por Deus para a nossa evolução, e que aquilo passa a ser para eles uma referência, e essa referência desses pequenos grupos sociais, ela acaba, de certa forma, influenciando no todo, na grande sociedade. Então, a transformação no planeta, que é uma grande sociedade, ela se dá exatamente a partir de pequenos grupos sociais, às vezes ainda com pensamentos um tanto quanto radicalizados, mas que fazem com que grandes grupos dentro dessa sociedade direcionem os seus pensamentos, ainda com viés radicais, mas é que o objeto findo é Deus, dentro do tocante à religião. Então, com o passar do tempo, quando houver uma hegemonia, por que tem uma frase de efeito para nós espíritas que diz assim que o espiritismo não é a religião do futuro, mas a gente espera que seja o futuro das religiões. Então, quando as religiões, de forma a vencerem determinados dogmatismos, não é? E vislumbrarem muito mais o aspecto doutrinário e buscarem realmente na excelência o princípio científico, o princípio filosófico, o princípio religioso, estabelecendo uma relação de clareza entre ambos. E não estou querendo dizer com isso que a grande sociedade vai se transformar numa sociedade espírita. Não. Estou querendo dizer o quê? Que a clareza das ideias dessa grande sociedade, quando começar a se modificar em pequenas sociedades, fará com que uma grande sociedade se direcione para um todo. E entendo que essa transformação planetária, né, que é um viés defendido principalmente no espiritismo, mas que outras religiões já defendem também, dessa transformação do planeta, essa transformação ela vai se dando a partir daí, à medida que esses pequenos grupos eles vão vencendo seus conceitos radicais, eles vão doutrinando mais valores do espírito, valores da matéria, sabendo distinguir um do outro, para que uma grande sociedade possa exercer aí sim a sua transformação e o planeta Terra, de certa forma, mudando esse processo que já vem acontecendo aí 30, 40 anos, de lá para cá vem se dando nesse processo. Então, a religião na sociedade, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela tem a capacidade de transformar grandes grupos dentro de uma sociedade maior. Consigo me fazer entender? Claro, perfeitamente. Então ela tem essa importância. Na verdade, ela é uma. A crença em Deus, estabelecendo essa ligação. Mas nós acabamos cultuando vários segmentos, né, que, com o passar do tempo, todos eles vão se direcionar para aquele objetivo. Aquilo que nos ensina a doutrina espírita, muitos caminhos nos levam até Deus. Exatamente. Hoje é o que é a forma, é o método que a sociedade encontra para fazer valer os seus conceitos, as suas ideias. E aí, Madeira, entram vaidades. Sim, Vaidades nossas. E aí entram aproveitadores. Também. Né? Também. Aí entram irmãos que estão inseridos no processo. Faz parte, né, de
todo o processo. Mas esse utilismo da religião para tirar proveito próprio. Mas assim, o que nós precisamos entender? Que no campo social nós vimos isso. Com certeza. No campo político também. Nós vimos. No campo econômico nós vimos. Mesma então, coisa. No enfrentamento religioso não seria diferente os falsos profetas, né? Que acabam fazendo o uso da religião. Às vezes até, Madeira, eu não diria que em benefício próprio. Eu não diria que tão somente, claro que isso já é muito do egoísmo do ser, pensar em si. Mas por vezes a gente percebe fazendo uma leitura, e aí não vai uma crítica. Entendam? Aí não vai uma crítica. Mas acumulam em prol de determinada crença. E não se beneficiam de tudo aquilo que acumulam. Mas vislumbram um crescimento daquilo que creem, em detrimento dos outros. Mas eu te diria assim, também é válido. Também é válido dentro do processo. Tu entende, Madeira? Claro também que eu entendo. É válido. Faz parte, está inserido no processo. Como tu acabou de citar, os caminhos são diversos. Aqueles que mostram os caminhos, por vezes, têm pensamentos torpes, mas os caminhos futuramente, independente, vão levar os seus seguidores para o mesmo objetivo. Os meios, às vezes, utilizados não são os mais adequados. Mas aqueles que seguem e que transformam essas informações que recebem em conhecimento, e isso às vezes demora, às vezes a vida judia um pouco da gente, mas que conseguem, com o passar do tempo, entender, independente da crença que tenham e dos caminhos tortuosos que podem ter sido apresentados, vão chegar lá. Nós temos uma linha de chegada em que todos nós vamos chegar, que é o momento em que vamos nos tornar espíritos amor. Alguns vão em linha reta, outros vão em zigue-zague, né? Outros vão tropeçando em linhas tortas. Vão tropeçando. E vão indo, mas vão chegar. Mas vão chegar. Vão chegar até aqueles que causam essas linhas tortas, que são os causadores, eles vão chegar lá. Também vão chegar. Eles vão chegar. É como também nos ensina a doutrina espírita, o próprio Espírito Emmanuel nos diz isso, né? Que o bandido de hoje é o santo de amanhã. Vão chegar, Madeira, porque assim, ó, esses seres, esses espíritos têm conhecimento. Tem. E eu tenho tido oportunidade, a gente está sempre aqui ali conversando com outro, a gente percebe que muitos com conhecimento, assim, a gente se surpreende, que a gente imagina que conhece alguma coisa, vai conversar e vai ver com eles e vai ver que eles têm um conhecimento, via de regra, muito maior. Que só não é bem direcionado. Mas todos nós temos o nosso tempo. Por vezes nós vemos pessoas mais tacanhas, mais simples, dentro do seu conhecimento, mas que direcionam esse conhecimento para o bem e aí conseguem fazer um trabalho muito mais laborioso. Enquanto outros que têm um vasto conhecimento ficam com um trabalho singelo. Conseguem também mover com as pessoas, com a fé das pessoas. Mas o trabalho, a proposta, ela fica acanhada, fica singela. Mas como todos nós temos o nosso tempo e existe uma linha de chegada que nós vamos transpor, o fato de já terem o conhecimento bastante acentuado, a partir do momento que o moral começar a fazer guarida nas suas vidas, seguem o caminho também. Perfeito. E uma questão que eu te pergunto, Edmilson, a religião, ela salva alguém? Sabe, Madeira, que isso daí é muito questionado. Com certeza. Eu sou muito perguntado a respeito. E que bom que às vezes a gente é perguntado numa casa ou em outra,
ou em algum curso, ou alguma coisa desse tipo, e que é uma abrangência bem menor. O programa Terceiro Milênio ele tem uma abrangência bastante grande, né, na sociedade. Então, que bom que os irmãos amigos te orientaram para fazer essa pergunta aí, porque para que as pessoas entendam. A religião, que eu já não diria religião, o culto, a cultuação, a crença, ela não salva, mas ela é o mecanismo. Seria como a escola. A escola não forma. Escola, que às vezes muitos não gostam de ir para a escola, né? Buscar instrução. A escola não forma, mas ela é um mecanismo de instrução. Se tu queres buscar instrução, se tu queres um grau maior, né, no tocante à escolaridade, tu necessitas estudar. Então, se tu queres fazer uma leitura da vida, e cada um de nós temos um momento de fazermos essa projeção da vida, essa leitura da vida, se tu queres fazer isso para buscar uma transformação na tua vida, hoje, nos dias de hoje, a religião é o caminho que mais nos aproxima. Por quê? Porque ela nos oferece um cabedal de informações. Ela nos dá a oportunidade de escolhas. Então, ela é um mecanismo, eu não diria para nos salvar, mas para nos encaminhar. Porque a chegada é iminente para todos nós. E por vezes eu percebo, assim que a maneira as pessoas falam muito em salvo, como se aqueles que seguissem determinada crença ou determinado caminho estivessem salvos. E os outros apraz daquilo ali. O sofrimento eterno, enfim. Entendo de forma diferente. Entendo essa linha de chegada. Existe uma linha de chegada lá na frente. Não sabemos onde é que está essa linha de chegada. Cada um corre com o que tem. A religião, ela é um mecanismo para essa nossa caminhada, que poderá facilitar e muito o nosso caminho. Porque não acredito em salvação. Eu, Edmilson, não acredito em salvação. Por quê? Porque se existe salvação para alguém, existe condenação para outro. E sou defensor de uma linha de chegada tênue para todos nós, independente do que esteja fazendo, o que já fez, o que pode vir a fazer de grave. Todos nós temos uma linha de chegada que é a mesma para todos. Só que para uns sofrem um pouco mais, outros sofrem um pouco menos, na proporção do seu intelecto, na proporção da sua moral, na proporção da sua capacidade de se aproximar da lei do amor, de ser amor na sua essência, na sua vida, nas suas coisas. Isso é o que essencialmente vai reduzindo as nossas dores, vai fazendo com que essa... Madeira, nós escolhemos como é que a gente quer ir até essa linha de chegada, que a gente não sabe quando é. E isso é maravilhoso. Por isso que eu entendo essa palavra salvo inoportuna para o propósito. Nós temos uma linha de chegada e que um dia nós vamos chegar lá. Agora nós escolhemos como é que a gente caminha até chegarmos a essa linha. E essa linha ela não é a salvação. Essa linha é a solução de continuidade. Essa linha é o momento em que tu te tornas na essência amor, e talvez a partir daí tu volte lá atrás para ajudar outros
a chegarem na É o que nos ensina a doutrina espírita. Quando a gente fala em salvação, a doutrina espírita nos fala em crescimento, em evolução espiritual. Para outras doutrinas, né, acho que o budismo fala em iluminação. Né? É nesse crescimento espiritual. Né? A salvação no sentido, claro que diz a doutrina espírita, nesse sentido de evolução, de crescimento espiritual. Isso. E porque quando a gente cresce, a gente evolui espiritualmente, tu expande. Tu expande. E aí, naturalmente, quando tu te tornas espírito amor, na sua essência, de forma absoluta. Hoje a gente pode ser amor de forma relativa. E aí esses espasmos que temos de amor, nós usamos de forma diversa entre nós. Claro. Nos ajudando, nos amparando, nos auxiliando. Mas quando nós conseguimos nos tornar amor de forma absoluta, o que nos cabe a partir daí? Auxiliar aqueles que ainda estão no caminho. Correto. Então eu não diria que nem esse amor de forma absoluta é salvação. Uhum. É um caminho. É um caminho. É um mecanismo. Como é que tu sente feliz na tua caminhada se os teus amores ficaram na retaguarda? Tu vai querer ajudá-los. Porque tu sabes que eles têm uma linha de chegada. Que eles têm uma linha de chegada. Às vezes nós temos que parar para poder ajudar os que ficaram na retaguarda. Puxa, são os nossos amores que a gente ama tanto. Como é que eu posso me sentir tão feliz, né? Como houve agora esse ciclone aqui, no Rio Grande do Sul, né? Como eu posso me dizer que eu estou tão feliz vendo meus irmãos em sofrimento? Muitos perderam suas casas. Né? Era o que tinha, perderam tudo, né? Como a gente consegue ser tão feliz vendo o outro sofrendo? Às vezes nós temos que ajudá-los, temos que ampará-los. Exatamente. Então, esses são os lampejos de amor. Os lampejos de amor. Que nós sentimos. O amor na sua plenitude, na sua essência, quando a gente já está na... Edmilson, falar sobre religião na atualidade, que é o nosso tema, eu não poderia te fazer uma pergunta, né? Como entender essa questão do fanatismo religioso? A gente tem visto, a gente tem observado, né? Sim. Que muitos tendem para esse lado, para a questão do fanatismo religioso. O que tem a nos falar sobre isso? O fanatismo é o extremismo, Madeira. O fanatismo é aquele ponto extremo em que extrapola, eu diria assim, nem dá, apesar da gente usar, né, o termo, entendo que fanatismo não combina, a palavra fanatismo, ela não combina com religião, apesar da gente usar. Porque seria, vamos sintetizar essas palavras, fanatismo religioso, fanatismo que liga a Deus, não combina, gente. Não combina. Então o que é o fanatismo? É um extremismo de determinados seres que, em função de peculiaridades, de vaidades, subjugam o seu próximo porque entendem que o único caminho é o deles e o contrário seria segregar. Né? Então, estabelecem entre eles determinadas diretrizes e aí passam a subjugar tudo aquilo que não segue o seu inteirinho. Então, entendo que não, no campo da cultuação até é lícito, mas no campo da religião não vejo licitude nenhuma. Talvez no campo da religiosidade, certo, que seria o que é a religiosidade? É o mecanismo que estuda a relação da nossa crença.
Então aí eu conseguiria estabelecer o fanatismo à religiosidade, a maneira com que nós estabelecemos a nossa crença. Agora, fanatismo com religião são caminhos totalmente diferentes, opostos. Agora, se a gente conseguisse unir essas duas palavras, fanatismo e religiosidade, ótimo. Que aí sim visa a maneira do desenvolvimento da nossa crença. Aí ela pode ser torpe, aí ela pode segregar, aí ela pode punir, aí ela pode uma série de coisas, porque é a maneira com que nós entendemos a nossa crença, a nossa forma de crer e tudo aquilo que foge. Faz sentido que tu nos coloca, desculpe te interromper, o escritor espírita, né, Rodolfo Caligari, no livro Leis Morais, coloca essa questão do fanatismo religioso como um egoísmo. Ela está classificada no egoísmo. Isso. Né? É o egoísmo que a minha é a melhor, que quando tu dissesse fora da minha, nada presta. Exatamente. Então, isso aí se classificaria muito mais na religiosidade, que é essa predisposição no campo religioso. E a gente tem, a história mostra isso para nós, né, que esse fanatismo religioso, essa forma de egoísmo, de fanatismo, né, que o fanatismo é uma consequência do egoísmo. Sim. Né, que a gente olha mais para o nosso umbigo. Né, e a gente vê, Rodolfo Caligari também relata sobre isso, né, que de todas as guerras que a gente teve aqui na Terra, né, as guerras que mais mataram são as religiosas. Alguém vai pensar assim, não, mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas, foi pouco, muito pouco, né, em comparação às religiosas, às guerras religiosas. Foram em momentos pontuais das guerras. Mas a religiosa, ela vem desde... Até hoje, né, tem as guerras religiosas, né? A gente vai lá no Oriente Médio a gente vê. Exatamente isso, Madeira. Tu vê, olha o termo que tu está usando, as guerras religiosas. Em função da religiosidade. Em função. Não da religião. Não. Porque assim, a gente não pode conceber algo que nos liga a Deus existir fanatismo. Agora, a maneira em que nós acreditamos, aí é diversa, aí poderá existir, né, essa fanatismo, esse objeto de pontuar aqueles que não acreditam da forma que a gente segue, da forma que a gente acredita. Mas assim, até para esses segmentos, eles estão inseridos dentro desse contexto, dessa caminhada. Estão inseridos. Estão inseridos dentro dessa caminhada. Porque talvez assim, Madeira, a gente pense assim, pois é, mas no que eles colaboram para nós com essas ações? Para que aqueles que não são vítimas dessas ações observem o quanto eles estão agindo errado e façam, mas aí façam de maneira diferente. Façam de maneira diferente, a maneira correta. Exatamente. Exato, muito bem colocado. É um mecanismo da humanidade a comparação. Claro. A comparação, ela é um mecanismo. É a mesma coisa a gente observar a guerra que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Né? É o mal? Claro que é o mal. Não gostaríamos de ter aquela guerra. Mas e os ensinamentos que aquela guerra está nos trazendo para nós? Exatamente. Claro que para que a gente não percorra por esse caminho. Para as vítimas, estão envolvidos. Claro. Agora, para nós, necessita servir de lição. Correto. Edmilson, falar sobre o fanatismo religioso não poderia deixar também de falar sobre também a intolerância religiosa. Como entender essa intolerância religiosa que a gente tem observado na nossa sociedade? A intolerância, ela parece que está inserida no nosso meio, essa questão da intolerância. Mas vamos então na intolerância religiosa, como entender? O que acaba acontecendo, Madeira? Se diz que chegamos a um estágio de fé, que eu entendo que não seja a fé que leva à intolerância, porque a fé é um mecanismo de proposição.
de desenvolvimento de conceitos e de valores, de apreciação de conhecimento e de entendimento do canal de ligação. O que é intolerância? O que resulta da intolerância? Buscarmos a homogeneidade. Então o intolerante ele busca a homogeneidade. Quando foge o escopo da homogeneidade, ele discrimina. E essa discriminação é que vai fazer com que tenhamos essas ações intolerantes no tocante à religião. Exatamente a partir da discriminação. Exatamente a partir da diversidade de mecanismos de crença. Então foge aos padrões, foge à homogeneidade que determinadas crenças levam, e tudo aquilo que foge do escopo, foge dessa homogeneidade, leva a ações radicais. E que aí fazem com que sejam rechaçadas esses determinados segmentos. E Madeira é bem complexo essas questões. Hoje por amanhã a gente até estava comentando, eu estava te chamando a atenção para que a gente... Que bom que tu nos deu essa oportunidade, porque por vezes nós somos interrogados a respeito e aí nos parece num primeiro momento que estabelecer uma resposta, um encaminhamento para determinadas ações de intolerância seria fazer comparativos entre os cultos, entre as crenças. E não é isso que se busca. E por isso no programa parece que as coisas são mais fáceis. Tu faz a pergunta e a gente responde para a coletividade. Por quê? Porque o que se diz aqui não é uma questão que trate e que busque de forma assertiva que é o espiritismo ou o mecanismo. Não. O corpo de crença, de expectativa religiosa, ele é vasto. Só que o espiritismo nos dá um ordenamento, um amparo de compreensão, de entendimento, e que nos faz aceitar e entender todo tipo de cultuação que busque a prática do bem. As pessoas às vezes me interrogam, mas Edmilson, e qual é o culto? Fazem a pergunta religião, né? Qual é a religião certa? Qual é a religião boa? Deveria ser qual o culto, mas qual a religião certa? Qual a religião boa? Qual a religião ideal? Esperando... Já me lembro aquela passagem de Jesus quando ele é instigado, né? Esperando já uma resposta que diga, a minha. Né? O Espírito Santo. Não, qual é a crença ideal? É a que transforma. É aquela que te torna... E aí eu nem pergunto para a pessoa qual é a crença dela. A única coisa que eu digo, faz uma avaliação. Quanto tempo tu está na tua crença e o que ela transformou na tua vida. E sou sincero quando digo isso. Se ela não te transformou nada, tu fez a escolha errada. Tu colocou muito bem o certa feita. Fazer uma vírgula aqui, tá, Edmilson? Assim, reforçar o que está nos colocando. Certa feita, perguntaram para o Dalai Lama. Perguntaram para ele assim, Dalai, qual é a melhor religião que nós temos aqui na Terra? Qual é a melhor de tantas outras que nós temos, de milhares que nós temos aqui na Terra? Qual é a melhor religião? E ele parou, pensou por alguns minutos e ele respondeu, meu filho, a melhor religião é aquela que transforma o homem. Se essa está te transformando, para ti é melhor. Se ela está te transformando, para ti ela é melhor.
Mas se ela não está te transformando, tu fez a escolha errada. Tu fez a escolha errada. Muda. Muda. Procura uma outra, procura um outro segmento. Ou tu não estás entendendo o que está te sendo transmitido. Ou tu estás entendendo e aquilo não está servindo para que tu te transforme. Religião, religar, ligação. Estabelece a ligação do indivíduo com Deus. A relação do indivíduo com Deus é o amor. Se a religião, a cultuação que tu busca, não te estabelece essa relação de amor entre tu e Deus, que está te transformando. Muito bem colocado, uma relação de amor entre nós e Deus. Não uma relação de fanatismo, de intolerância, de egoísmo. É que assim, olha que legal, uma oportunidade no curso de educação dos sentimentos, a pessoa que estava ministrando esse curso, estava acompanhando esse curso, ela fez uma fala que eu não havia percebido e que aquilo pontuou alguns valores que eu não tinha identificado ainda a respeito do amor. O que ele acabou dizendo? O amor é uma palavra que ele não comporta nenhuma outra acessória ao seu lado. E nós tendemos a usar. As pessoas dizem amor egoísta, amor cativante, entre amor e o ódio tem uma linha tênue, criam, né, atavismos. Não, o amor ele se explica por si só. Amor é amor. Amor é amor, ele se explica por si só. Então, quando se fala em intolerância, quando se fala em fanatismo, quando se fala em aproveitar da religião em benefício próprio ou de terceiros ou do próprio segmento culto para o crescimento, que por vezes não é só o caráter individual de quem está gerindo. Certo. Né? Mas é dentro do contexto do crescimento, da cultuação. Uhum. Não se pode estabelecer com isso uma relação de amor. Correto. Podemos escolher qualquer outra relação, porque se tu perceberes, qualquer uma das três tem cunho material. Uhum. E o amor, ele não prima pela matéria. O amor, ele prima pela aquilo que somos na essência, de espíritos criados por Deus. Voltamos de novo, com um propósito, uma linha de chegada. Edmilson, para nós encerrarmos esse importante, interessante tema, no teu entendimento, Edmilson, qual deve ser o papel da religião para este momento atual do nosso planeta? No teu entendimento, qual deveria ser o papel da religião para o momento atual, ao qual nós estamos vivenciando no nosso planeta? Claro que talvez, e é por isso que é legal, Madeira, essas oportunidades, esses pinga-fogo, né, de perguntas e respostas, porque para aqueles que estão nos assistindo também dá a oportunidade para valorarem as questões que nós ponderamos. E tenho certeza que nós estamos aqui os três, eu, tu e o Cláudio, né, ponderando sobre a religião, mas talvez aqueles que estão nos acompanhando, Cláudio, podem estar pensando assim, Madeira, podem estar pensando assim, não, mas o que eles estão falando lá a gente discorda. Isso é legal, né? Que bom quando a gente discorda, porque se a gente discorda é que a gente tem alguma fundamentação. Pode até ela não ser a fundamentação correta, mas pelo menos se fez a gente discordar, fez a gente pensar. Então talvez com o passar do tempo, dentro dessa nossa linha de caminhada, a gente vai perceber qual é a proposição, a propositura melhor para as nossas vidas. Então esse momento atual, esse momento que nós estamos enfrentando, eu vou fazer uma colocação que eu tenho certeza que alguns de vocês que estão nos assistindo aí talvez até discordem. Eu diria que nós estamos vivendo o melhor momento da humanidade. Eu sei que vocês já escutaram coisas bastante contrárias ao que eu estou dizendo, né?
o momento é ruim, que a transição, que o planeta... Gente, nós estamos vivendo... O melhor momento que nós poderíamos estar vivendo é esse, porque nós estamos aqui. Nós estamos fazendo parte da transformação do planeta. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa essa oportunidade que nos está sendo dada. Então, para o momento atual, o aspecto religião, o aspecto fé, o aspecto crença, eles são elementos essenciais. Porque o que acaba acontecendo? Nós estamos vivendo um momento de transição do planeta, mas principalmente também um momento de transição entre nós, os espíritos, em que vemos uma geração nossa, uma geração anterior à nossa, uma geração que já surgiu, essa gurizada aí dos nossos filhos, 18, 19, 20, 25 anos, 30 anos, os nossos filhos, e eles já estão embalando uma nova geração, que são os netos, que são essa gurizada que está chegando aí. Então é natural que esse grande grupo, dentro desse contexto, com ideias e contextos diferentes, venham a uma diversidade muito grande. Aí os mais antigos, saudosistas, dizem que o meu tempo é que era bom, né? Nós também defendemos o nosso tempo, os nossos filhos também, e daqui a pouco os nossos netos vão defender os deles. E essa transição, ela está se dando dessa forma exatamente por essa dificuldade de gerações, de entrelace de gerações que nós estamos encontrando. Então a religião, ela é um mecanismo capaz de unir massas. Aquela explicação que a gente deu anteriormente. Pequenos grupos sociais com objetivos em comum levam à transformação de um todo. Por isso que eu sou muito otimista com relação ao momento. O momento não é ruim, não. O momento é ótimo, porque a transição, ela tem os seus resultados. E Deus é amor, e nós somos criados para amar. Então, o resultado de tudo isso que está acontecendo é algo de melhor para todos nós. Talvez o momento não seja aquele que nós esperávamos, mas eu não tenho dúvidas nenhuma que é o que nós merecemos, em função daquilo que viemos obrando ao longo da nossa caminhada. Então, que acreditemos assim que a religião, a crença, a fé são elementos essenciais para a transformação do planeta, que começa a partir de cada um de nós. Então, ainda agora falava sobre os nossos filhos, nossos netos, né? Chico Xavier, certa feita, disse que as pessoas, né, aquele esteve aqui na Terra e dizia que as pessoas estavam preocupadas em deixar um mundo melhor para os seus filhos, um mundo melhor para os seus netos, e então ele disse, né, ele propôs, no caso, assim, falou, né, que em vez de deixar um mundo melhor para os outros, né, se transforme. Torne o teu momento melhor. Tornando o teu momento melhor, tu já está exercendo uma transformação para o futuro. Deixe filhos melhores para o mundo. Eduque, oriente. Isso passa por um trabalho que depende de cada um de nós. Ame mais. E por falar em amor, né? Amamos estar junto contigo hoje aqui, amigo Edmilson. Né? Que bom. Desculpe. Nos trouxe muitas elucidações, esclarecimentos, conforto, consolo a nós todos. Só temos assim te agradecer imensamente tua presença aqui, amorosamente aqui junto conosco. O nosso muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Terceiro milênio vai chegando no seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malhão, a secretária da rádio Renata Ribas, o nosso competente técnico aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coelho. Agradecer também a Liga Espírita Pelotense, em nome
da presidência, a senhora Célia Pires, agradecer a toda a nossa área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso técnico, seguinte técnico de TI, competente técnico, Cláudio Leão, responsável pela transmissão. Obrigado, Cláudio. Mais uma vez agradecer a amorosa presença aqui do nosso amigo Edmilson Ferreira, que abrilhantou o nosso programa, e a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa, mas também aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, com muita saúde, com muita vibração, mas também com muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.